Reposicionada a câmera, vamos pintar a galinha. Nós vamos usar o branco para fazer o pescocinho. Vamos sombrear esse branco com cinza lunar. Vamos usar o cinza lunar para pintar a asa e a cauda. E vamos sombrear com o preto. Então, tá aqui. Vamos usar vermelho vivo e o púrpura para crista e para barbela. Para os olhos, vamos usar o branco, o azul e o preto. E vamos usar o azul cobalto para dar uma sombrinha também. E eu acho que é só. Depois, na construção do restante do desenho, eu vou explicando como que nós vamos trabalhar. Então, vamos começar. Eu começo sempre pela cabeça, né, da galinha. Acho que é melhor fazer aqui, pra gente não ficar pondo a mão em cima. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um pincel meio grandinho. Vamos usar o cinza lunar. Vamos fazer. Passar a tinta. Eu escolhi o cinza lunar, porque é com o cinza lunar que nós vamos fazer o sombreamento da parte do pescoço. Então, para não fugir muito das cores que a gente vai trabalhar, né? Tô pegando tinta aqui do pote da tampa. Tomando cuidado de fazer a borda do desenho com cuidado para não extravasar. E numa cor que cobre, tudo bem, porque mesmo que saia do desenho, ela estaria bem coberta. Mas às vezes a gente usa uma cor que não cobre legal, então ela ficaria... Deixa eu reposicionar essa luz, que está fazendo sombra aí. Então, aqui, a partir do momento que você fez toda a margem, né, a parte de fora, nós vamos trabalhar agora cobrindo a trama do tecido. Tomando cuidado para não borrar, né, não passar dos limites do desenho. E cobrindo. Tinta de um lado só. Essa tinta vai descer para o tecido com o movimento das cerdas. Não precisa fazer força. É o movimento das cerdas que vai levar para o tecido essa tinta. Então, não há necessidade de ficar esfregando com tanta força. Cobrimos a cauda. Agora, vamos fazer a asa na mesma cor. Então, a gente vem com aqui, já separa a asa do bico. Separa da partezinha da cabeça. Faz a pintura já delimitando o risco, né, para você já vir pintando
a asinha inteira, obedecendo o desenho. Sempre procurando espalhar bem, trabalhar longe das margenzinhas aqui. Você pode, aqui você trabalha com o movimento, acompanhando o movimento do desenho. E quando você está no meio do motivo do desenho, você já pode ir usando os movimentos circulares ou como eu estou fazendo aqui. Você vem cobrindo com o movimento do pincel, cobrindo a trama do tecido, deixando bem coberto, para que não haja falha de tinta, né? Que seja bem trabalhadinho. Tanto faz, de cima para baixo, de baixo para cima, vai da sua adaptação, da sua maneira de trabalhar. Cada um vai desenvolver a sua maneira depois, porque isso aqui é uma maneira fácil de pintar, né? A pessoa só vai ter que aprender a delimitar direitinho para não ficar borrado, não ficar grosseiro. Então, terminamos aqui, nós vamos usar o preto para sombrear. Preto. Vamos sombrear. Vamos fazer lá na cauda primeiro, porque foi onde nós passamos primeiro a tinta. Esse jeito de eu pintar é quando você utiliza a tinta molhado sobre molhado, né? A tinta de baixo ainda úmida, para você colocar essa tinta de sombra, porque é mais fácil na hora de você casar essas tintas, misturar. Elas se misturam com mais facilidade quando estão úmidas, né? As tintas estão úmidas. Aqui. Vou dar uma sombreadinha nessa parte só. Normalmente tira a tinta, que se você quiser que fique bem misturadinho, você tira a tinta de sombra e vem com o pincel lavado, passando, olha, vai misturando com o cinza e deixando mais amena aquela misturinha. Então, vamos aqui de novo agora para fazer aqui, próximo do corpinho, né? Embaixo do bico e embaixo da barbelinha. Também tomando cuidado, com tinta de um lado só do pincel, tomando cuidado para não borrar. Dá uma limpada no pincel e vem dando uma esfumada para deixar bem esmaecido aqui, não ficar pesado. Dividimos essa asa em três penas, né? Que é como se tivesse 3 peninhas aqui fazendo a asinha. A mesma coisa, dá uma limpada no pincel e vem esmaecendo essa sombra. Pronto. Terminou aqui. Nós vamos trabalhar a cabeça da galinha. Cabeça da galinha, trabalhei com preto aqui. Nós vamos passar branco. Eu não costumo usar branco, mas nós vamos usar branco hoje, porque depois eu vou dar uma clareada aqui depois que eu fizer. Então, branco,
Vamos passar em toda a extensão da cabeça. Preservando a área dos olhos. Pode passar até onde já vai pôr o branco do olho no olho, né? Já pode passar o branco. Cobre bem. Vamos passando aqui, fazendo aqui. Aqui embaixo da crista. Vamos passando essa tinta de maneira de forma bem até aqui onde demarca essa, onde eu fiz esses pontinhos. Por quê? Aqui onde eu fiz esses pontinhos, nós vamos trabalhar com um pouquinho de cinza, porque eu não quero sair direto do branco para o preto com o qual eu vou fazer o corpo da galinha. Aqui nós vamos ter que dar uma batidinha nessa tinta aqui. A tinta tá meio líquida. Tive que deixar ela um pouco mais líquida para fazer um trabalho e acabou que ela ficou líquida demais. Aqui vamos espalhando. Movimento para que a tinta penetre bem na trama do tecido, de maneira bem uniforme. Não há necessidade de fazer muita força para pintar. Procure fazer com um pouquinho de leveza, tinta de um lado só do pincel. E o movimento vai levando a tinta para baixo. Cubram bem toda a parte da cabeça e pescoço. Já coberto, não vou nem lavar o pincel, vou deixar o pincel com a mesma, só dar uma enxugadinha nele. Vou vir com cinza lunar, que é com o que nós trabalhamos a asa e o rabinho, e vamos fazendo um sombreado. Aqui próximo da cabeça, embaixo da crista. Aqui. Um sombreadinho bem leve. Já marcamos aqui, próximo do branco do olho, damos uma escurecidinha também, para dar uma noção de profundidade. Porque ainda estou enxergando o desenho, né? Porque as cores claras permitem que você enxergue bem os desenhos. Aí eu vou lá pro pescoço, tinta de um lado só do pincel e vou descer. E já vou voltar fazendo um sombreamento. Vou acentuar um pouquinho mais o cinza, porque eu não vou trabalhar fundo.
Não vou fazer um fundo nessa parte superior do desenho. Então, aqui nós vamos fazer, onde vamos fazer a junção do preto com o branco, nós vamos trabalhar o cinza lunar, porque eu não quero que caia direto já assim, cinza com preto com branco no pescoço. Vou trabalhar assim, uns risquinhos para cima, puxando um pouquinho e puxando um pouquinho para baixo. A essa altura, a gente já poderia estar trabalhando com o preto no corpinho, né? Trabalhar já o corpo da galinha, para que enquanto ela vai secando, a gente vai aí trabalha os olhos, a crista, o bico, né? Vamos lá. Então, a gente já pega a tinta aqui, já vamos fazer esse casamento aqui, quando já tem um pouco de tinta cinza ainda no pincel. Aí, trabalhando dessa forma, vamos fazer aqui uma margem próxima da... Normalmente a gente pinta os motivos que estão por baixo primeiro, mas nada impede que você trabalhe dessa maneira que eu fiz também. É só ter cuidado para não extrapolar os limites aqui. E você vai trabalhar no seu modo, no seu tempo, né? Naquilo, da maneira como você se adaptou. Porque não adianta eu querer que você faça igual a mim. Não existe isso. A gente pode mostrar como faz e você vai se adaptar de acordo com a sua realidade, a sua maneira de trabalhar, o seu tempo, o seu espaço. Cada um vai trabalhar de acordo com a sua estrutura. E aqui a gente só faz uma amostra de como você pode trabalhar. É uma instrução inicial. Aqui, qualquer pessoa poderia pintar isso aqui, se prestar bem atenção em como a gente trabalha para divisão dos volumes do desenho, né? Como aqui eu estou traçando a divisão da cauda com a tinta do lado de cima do pincel, faz com que esse risco fique bem retinho. Vou encontrar aqui já agora com a asinha, também tomando cuidado para não borrar. Tiro o pincel, porque a tinta está do lado de cá, e já faço essa sobre a asa. Venho fazendo já essa margem em volta da asa. Para facilitar a carga de tinta. Então, aqui eu venho e já vou esfumaçando para fora, porque quando eu vier passando a tinta nessa outra parte, para não ter problema de eu borrar, né? Fazer se bem que aqui, se você estiver passando
cobre bem, para não deixar falha, porque depois que essa tinta seca, essas falhas aparecem. Depois que essa tinta seca e desce para o tecido, onde não tiver tinta, ela vai aparecer. Então, por isso que tem que ser bem coberto. A trama do tecido tem que ser bem coberta. Principalmente se você estiver trabalhando com um tecido com a trama grossa. Porque às vezes tem alguns tecidos no mercado com a trama lisa. A trama lisa ajuda bastante na pintura. A trama lisa faz com que a tinta se deslize com mais facilidade, né? E você vai trabalhar assim, com mais facilidade mesmo. A trama lisa proporciona facilidade. Aqui, eu vou deixar esse preto aqui ainda, porque nós vamos usar depois. Eu vou usar o branco agora, voltar no branco, como eu havia dito, para isso aqui. Vou trazer um pouquinho de branco aqui para melhorar essa divisão, né? Só um pouquinho. Vai subindo depois com bem leve, a mão leve também. A tinta de um lado só aqui. Para dar uma iluminadinha. Aí vamos também fazer a mesma coisa com a asinha. Acho que foi tinta demais. E a gente tira. Vem. Capta um pouquinho mais de tinta. Faz essa divisão. E aqui dá só uma iluminadinha também, igual foi feito lá na cauda. Com o movimento circular, você vai levando um pouquinho, bem levinho, mão leve, bem assim. Pronto. Agora, nós vamos deixar essa galinha coradinha. Vai pegar o rosa chá, uma isca de tinta rosa chá, e vai vir aqui. E vai deixar essa carinha dela rosadinha. Mistura bem que o branco ainda está úmido, então dá para você fazer essa mistura de cores ali bem interessante. Bom, vamos fazer o bico, que é com amarelo de cádmio e caramelo. Não vou nem lavar o pincel, onde eu usei o cor-de-rosa. Faço o biquinho. Tô com um pincel muito grande para fazer o biquinho, mas agora já foi. Pego um pouquinho mais de tinta, cubro bem essa regiãozinha. Já vamos dispensar o amarelo. Vamos pegar o caramelo, buscar uma isca. E aqui, onde se aproxima mais da cabeça, faz um traçadinho. Pega um pincel 0 e vamos fazer uma divisãozinha nesse bico aqui.
ficou quase imperceptível. Você vai pegar um pouquinho de branco, uma isca de branco, e vai passar do bico pra cá. Assim você dá uma iluminadinha e dá pra ver a divisão. Bom, agora eu usei esse pincel no amarelo, então dá uma lavadinha. Vai pegar o azul celeste. Esse azul celeste não é o azul celeste original. Esse azul celeste eu já misturei com um pouquinho de branco, porque justamente para fazer às vezes esses olhinhos mais claros, né? E se a gente usa o azul celeste, acaba ficando muito escuro e eu não gosto muito. É de cada pessoa, né? Fazer as suas misturas, as suas como usa as suas tintas e tal. Vou dar um tiquinho de branco aqui próximo de onde eu vou colocar o preto, porque eu vou fazer o olho dela em preto. Então eu dou um toquezinho de branco para ele misturar com esse azul celeste. Vou deixar aqui ainda. Vou pegar um pouquinho do azul cobalto e vou fazer aqui próximo do branco do olho um tom um pouquinho mais escuro. Pronto. O preto. Vamos fazer o preto do olho com esse pincelzinho para evitar borrar. Vou pegar um pincel liner e vamos fazer o contorno desse olho. Contorno, faz um cíliozinho. E já aproveitando que o pincel tá aqui fininho, a gente pega uma isquinha de branco e vamos dar um pontinho de luz aqui no olhinho. Bom, agora vamos para a barbela e para a crista. Não quero pegar um pincel muito pequeno, porque senão demora muito. Vou usar o vermelho vivo na barbelinha, aqui marginando bem, encostando lá no rostinho. Vamos fazendo bem o desenho dela aqui no meio desse monte de tinta cinza, preto. Aí, vamos lá para a crista. Tudo feito no mesmo tempo, porque como é uma área pequena, né? Você passa mais rápido a tinta e ela não vai secar de imediato. Você só tem que cobrir bem para que não fique aparecendo a trama do tecido aqui.
Uso o movimento de circular, sim, que faz com que a tinta penetre bem na fibra do tecido e não deixe aquelas partes marcando falha de tinta. Passamos tudinho, cobriu com vermelho. Aqui eu dei uma borrada, vou cobrir. Cobre bem o desenho. Vou pegar um pincel menor. Gente, eu já não tenho mais os números desses pincéis, viu? Olha, esse aqui é um número 10. Eu até preferia pegar um menor ainda. Um número 7, número 6, o número 8, para fazer essas sombrinhas aqui. É pouca coisa que nós vamos usar. Aqui, ó, bem embaixo da barbelinha, você pega, e aqui onde encosta no corpinho, você faz um pouquinho mais de sombra. Aí, puxando. Sem pressa. Quem está aprendendo, normalmente a pessoa às vezes tem pressa em terminar o trabalho e tal. Eu aqui fiz assim as coisas um pouquinho mais com pressa, para que o vídeo não fique muito longo, né? Muito tempo no vídeo, porque às vezes eu observo que as pessoas não têm muita paciência para ficar vendo um vídeo muito longo. Então, eu estou trabalhando com esses motivos mais simples, porque na realidade, quem começa a pintar já quer pintar rosa. Gente, vamos primeiro aprender a usar o pincel, usar a tinta, como aplicar, como misturar, como fazer essas misturas de tinta, né, para que fique um trabalho legal. Depois você vai fazer rosa. Depois, mais para frente, você vai pintar rosa. Mas inicialmente é bom começar a aprender com as coisas mais simples, mais fáceis, que te ensinam a se posicionar com o pincel e tudo mais. Bom, vamos finalizar essa pintura, porque eu gosto de fazer algumas coisinhas aqui com a tinta. Estou usando um frasquinho de dimensional com tinta branca, para que eu possa fazer umas bolinhas bem pequenininhas, um enfeitezinho. Aqui também eu vou trabalhar com um pouquinho. E para o corpinho, nós vamos usar as bolinhas um pouquinho maiores, né? Então, vamos usar o branco, a tinta na tampa, e vamos fazer com um pinta-bolinha. Pinta-bolinha é isso aqui. Ela tem essas 6 pontas e cada ponta dessa tem um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada número desse tem um tamanho de bolinha. Então, nós vamos trabalhar com a bolinha 6, que é a bolinha maior, para começar a fazer as bolinhas da galinha. Então, cada bolinha uma carga de tinta, porque senão ela fica com um furinho no meio
e não fica legal. Aí você vai... Aí você vai intercalando como se fizesse uma estampa realmente, porque as estampas industriais de tecido, elas obedecem esse desenho. Se vocês observarem um pano de bolinha, ele é assim. Então, você já puxa para lá, põe aqui, põe um aqui, aqui, um aqui. E vamos puxar para cá agora, para outra parte do corpo. Aqui, você já vem fazendo uma sequência para quando você vier colocando a parte de baixo, você já tenha uma noção de onde você vai colocar as demais. Bom, quando vai chegando próximo do branco aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos diminuir o tamanho da bolinha. Então, eu vou lá pro número 3 e vou começar a fazer umas bolinhas menores. Mais perto. E umas bolinhas menores entre as demais. Aí você vem trabalhando a sua paciência e criatividade, porque vai ficar entre as bolinhas grandes uma bolinha pequena. Eu acho que quando a pessoa se propõe a pintar, ela não quer fazer tudo urgentemente, ela quer vai trabalhar dando a si a oportunidade de trabalhar com calma, e aí fica bem mais bonitinho, né? Tá finalizada a pintura, e eu gostaria que eu vou disponibilizar essa pinturinha no YouTube, e eu gostaria que vocês me ajudassem dando um like, dizendo que gostou, fazendo um comentário. Aceito críticas, né? E agradeço pela paciência de assistir o vídeo. Vou apresentar outras coisas, outros bichinhos, outras pinturas fáceis também. Muito obrigada.